Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Começamos o livro de Salmos. Lembrando, se você é novo aí na leitura, eu vou colocar o prospecto para você poder acompanhar. Nós estamos seguindo esse prospecto de leitura bíblica em um ano. Fazemos um breve comentário. E o livro de Salmos que nós iniciamos hoje, a autoria, pelo menos 74, atribuídas ao rei Davi. Asaf, pelo menos 12, os filhos de Corá, em torno de 9, Salomão 2, Moisés 1, o restante de autoria desconhecida, durante um período aproximadamente de 1000 anos. E hoje a leitura do Salmo 1 ao 3, e o Salmo 1 começa falando sobre aquele que senta na roda de escárnio, que bem-aventurado é aquele que não senta. Tem muitas coisas dentro do Salmo sobre o Messias. Profecias da vinda, da morte, do ministério. E lembrando que os salmos são louvores e orações a Deus. Então usava-se cantar os salmos, não cantar qualquer tipo de música. Eu não creio que toda música glorifica o nome de Deus, não. O apóstolo Paulo diz em Efésios, para nós nos aproximarmos dele com cânticos espirituais e orações de agradecimento. Salmos, cânticos espirituais e orações de agradecimento. Então há uma liturgia para se aproximar de Deus, não é de qualquer maneira. E hoje a coisa é levada, avacalhada, fazer da igreja uma boate. Isso é apostasia. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Salmo 1 fala sobre o homem assentar e andar no conselho dos ímpios e se assenta na roda de escárnio. Diz para você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você leia também Josué capítulo 1, de 5 a 9. O conselho é o mesmo. Deuteronômio 6, de 6 a 10. O conselho é o mesmo. E você, homem de Deus, mulher de Deus, deve se apegar àquilo que a Bíblia manda, senão você vai ser uma presa fácil. O Salmo 1 fala sobre a roda de escárnio. Feliz é a pessoa que não se assenta nela. E hoje a roda de escárnio está dentro do seminário, está no meio da igreja, escarnecendo o nome de Jesus, contando piadas com o nome dele, pastores. E a gente vê o exemplo dessa roda quando Pedro, ele senta no meio dos escarnecedores. A primeira coisa, ele começou a negar Jesus. Você está no meio dele, você... Não sou, não conheço. E aqui no Salmo 1, Deus está dando um recado, através de Davi, falando que aquele que não se assenta, aquele que medita na lei do Senhor, ele é como árvore plantada. O Salmos 2 é um salmo messiânico. Quem lê esse salmo sem ter o conhecimento bíblico não vai entender coisa nenhuma, né? Ele está falando ali, não é a respeito de Davi, é a respeito de Jesus. Que aquele que vai reinar, lembrando que o Monte Sião, o verso 6 do Salmo 2, é uma cadeia de 7 montanhas que circundam Jerusalém, do qual o Monte do Templo, o Monte das Oliveiras, o Monte do Gólgota, fazem parte. Então quando fala Sião, é uma cadeia de montanhas. Quando fala Sinai, é outra cadeia de montanhas. O monte que Deus subiu para deixar a tábua da lei é o Horebe, que fica na península do Sinai. E o monte do templo, aonde Jesus vai reinar 1 milênio, 1000 anos. Ele vem julgar os habitantes da terra e vai reinar 1000 anos. As nações terão que ir até Jerusalém para adorar Jesus. Leia Isaías capítulo 2, verso 1 a 5. Visão do futuro das nações subindo até Jerusalém para adorar Jesus, que ele vai julgar as nações e vai receber por herança, o verso 8, e vai regir com vara de ferro. E o que é vara de ferro? É a lei sendo implantada na terra. Esse Salmo 2, 12, é muito interessante. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro e breve lhe inflamará a ira. Deus é amor, misericórdia, compaixão, graça, mas é juízo. Esse Jesus que foi assunto ao céu como o cordeiro que tira os pecados, voltará como rei, sumo sacerdote e juiz.
quando Jesus vai executar o juízo de Deus na terra sobre os homens ímpios, sobre os principados, potestades e dominadores. O salmista Davi dá um conselho. Verso 12, beijai o filho, do Salmo 2, para que ele não se irrite e você não pereça pelo caminho. E ele termina, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurado é quem não abre mão de Jesus, ele se refugia nele. A palavra bem-aventurado, se você não sabe, é feliz. E o Salmo 3 é quando Davi fugia de Absalão. E Davi diz que o Senhor é o escudo, a glória, né? E sempre exalta o nome de Deus. Ele clama e crê que Deus está escutando o seu clamor. Deito, me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Se você tem dificuldade de orar, leia os salmos em voz alta. Que Deus te abençoe e te guarde, que você persevere. Que o Senhor te livre de todo mal. Em nome de Jesus, tenha um excelente dia. Fica na paz.